Olá a todos! Gostaria de convidar os amados amigos e irmãos para juntos assim fazer o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. O tema central do trimestre, esperança em tempo de quarentena, né? Esperança em tempo de quarentena. Estaremos fazendo a lição 2, com o título A Adversidade Traz Maturalidade, e foi escrita pelo pastor Dário Francisco Oliveira. Esse estudo tem como texto básico 2 Coríntios 4, 16 a 18. E estaremos fazendo agora o estudo, lendo esses textos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vem, mas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, Então, irmãos, agora estaremos fazendo assim uma oração, agradecendo a Deus pelo esse estudo, e a participação dos irmãos, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, viemos através desse meio, ó Deus, da oração, agradecer a Ti, ó Deus, louvar, bendizer o Teu santo nome, por todas as coisas que o Senhor tem feito, que ainda há de fazer. Agora, Senhor, abençoe aqueles que ouvirão esse estudo, ó Deus, e a participação deles, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Abençoa, Senhor, nesse tempo de quarentena, aqueles que estão, Senhor, nas suas casas, isolados, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um deles. Que esse estudo, ó Deus, seja para a edificação espiritual da sua igreja, que nós possamos tirar lições para a nossa vida cotidiana, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo. Amém. Já partindo para a introdução do estudo, irmão, diz assim o autor da revista, o pastor Dário Francisco de Oliveira: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus, Então, a esperança que faz diferença na vida do crente. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos em meio à caminhada, Então, quer dizer, a convicção, do cuidado do Senhor que o Senhor tem por você faz com que nós nos animamos, nessa caminhada espiritual. E o profeta Isaías, ele falou sobre isso na profecia, lá no capítulo 40, perdão, lá no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, O profeta Isaías já falava sobre a esperança, Já sinalizava essa realidade quando diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40, 31. Somente quem tem esperança firmada em Deus pode experimentar desse renovo em meio às crises que enfrentamos. Somente quem tem Deus, Jesus, pode ter essa esperança. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras em um ambiente de obediência e cumprimento da sua missão. Então, o apóstolo Paulo sabia o seu dever, que era obedecer e cumprir a sua missão. Ele descreve parte das suas adversidades. Falar nisso, irmão, eu
eu busquei o significado aqui. Adversidade, desfavoráveis, infelicidade, infortúnio, né? Então, Paulo passou por momentos desfavoráveis, né? Ou adversidades. Na sua segunda carta aos Coríntios, foi o exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre, né? Então, não é simplesmente passar por situações diversas, infortúnio, mas aqui é no chamado do mestre. Ele sofreu açoites, olha o que ele passou. Açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento. Sofreu naufrágio e rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica é colocada em dúvida. Enfim, a lista do seu sofrimento é enorme. Isso está registrado, irmão, em 2 Coríntios 11, 23, 28. Os irmãos depois podem conferir esses versículos. 2 Coríntios 11, 23, 28. Então, irmão, além de todos esses infortúnios, de toda essa infelicidade, vamos dizer, desse momento desfavorável, Paulo ainda foi colocado a sua dúvida da autoridade apostólica pelos ali que estavam à sua volta, né? O registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade final. Paulo foi preso por pregar o evangelho. É diferente hoje, quando nós vemos muitos escândalos no meio do cristão, mas Paulo não. Paulo foi preso numa situação que ele estava pregando o evangelho, né? Perto do julgamento foi transferido de Cesareia para Roma. Roma era o centro do império, né? O Império Romano, na cidade de Roma. Hoje, onde está o Vaticano ali, mais ou menos naquela área ali, em Roma. Durante a viagem aconteceu uma tempestade. A carga foi perdida e o navio destruído e os tripulantes passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo. Por que Paulo permaneceu calmo? Porque ele tinha convicção. É o que nós já tínhamos comentado, né? Convicção inabalável. O crente tem que ter essa convicção que Deus está do seu lado. Deus está a todo momento, né? E nesse momento de pandemia, você tem que ter essa convicção de que Deus, em qualquer circunstância, está do seu lado. E pode ajudar as pessoas a recuperar aquele momento, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, né? Quando Jesus partiu desse mundo daqui, físico, né? Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Então, Jesus está conosco, né? Ele permanece conosco, porque Jesus é Espírito, igual ao Pai, né? Deus é Espírito, e importa que nós adoramos em Espírito e em verdade. A adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse, né? E bom, interessante que as lutas, provações vêm para que nós fortalecemos nela, né? E Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então a paciência, a esperança está ali junta. Ao invés disso, ele se encheu de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável, para testemunhar da sua fé e progredir no exercício da missão que lhe desconfiaram. Olha, imagine Paulo se tivesse ali desesperado, não dando esperança àqueles que estavam ali. Mas o que ele cria é que Deus estava ali e a sua missão teria que ser cumprida, né? Que ele teria que ir lá para Roma testemunhar, e já tinha sido profetizado, né? Por um profeta da época. Eu acho que foi o profeta Ágabo, né? Que profetizou que ele daria testemunho a muitas autoridades, né? Para que cresce, né? Nesse evangelho que restaura, né? Diante da sociedade, irmão, que está a calamidade, nós vemos muita calamidade na sociedade, o único poder que tem de restaurar um ser humano é Cristo. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra. Olha o ponto do nível que Paulo tinha, né? A crença que ele tinha, a certeza, né? Isto mostra o quanto nós
devemos ter essa confiança em Deus e a comunhão plena. O desanimar não é uma possibilidade, mas um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do evangelho que recebemos, né? O próprio apóstolo Paulo disse que ele não tinha vergonha, mas que tinha se transformado pelo poder do evangelho, né? E esse poder que faz com que nós temos o impulso de falar de Deus, de Jesus para as pessoas, né? Não há nada que possa abalar a convicção, né? Que no nosso homem interior, lá dentro de nós, a convicção que nós somos de Deus, né? Separado para pregar o evangelho a toda criatura. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos águas quentes nele, né? Realmente, isso aqui é uma simbologia. Isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem poder de revelar quem de fato somos, né? Como que você vai reagir? De repente você acha que é muito forte, muito super-homem, né? Muito crente, mas quando vem a adversidade você fraqueja, né? Você desanima. Não, as adversidades são para que nós ultrapassamos aquele obstáculo e avançamos na nossa caminhada espiritual. Mostramos quem queremos ser, mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade, né? Ali cai toda aquela máscara, vamos dizer, ou aquela capa do homem super-homem, né? Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessar momentos de crise. E assim como a experiência do apóstolo Paulo, mantemos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Por que você lê a palavra de Deus? Porque somente na palavra de Deus você encontra a certeza e a convicção da sua fé, né? Lá em Hebreus diz que a fé é a esperança daquilo que nós não vimos, mas cremos. E a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, né? Ou Jesus Cristo, melhor dizendo, né? Jesus é a nossa fé. Ele é autor da nossa fé, como o apóstolo Paulo mesmo fala. Então, irmão, primeiro ponto diz assim: a adversidade é inabalável, né? A adversidade é inevitável. Aliás, perdão, a adversidade é inevitável. Quer dizer, não tem como você evitar a adversidade. Nem longe da promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade. Nós não estamos imunes, né, aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Se você para e estuda a Bíblia, medita nela, você vai ver que desde o começo, né, os homens que foram separados, igual Abraão, teve problemas familiares, né, e Deus exigindo a obediência no sacrifício do seu filho Isaque, né, o filho da promessa. Então nós vemos que há muitos obstáculos. Ele foi peregrino em terra, mas a promessa tinha sido feita. Não apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios, né? Não só os ímpios, vamos dizer assim. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos em um tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esse tabernáculo, irmão, é o nosso corpo físico, a matéria, né? Esta é uma realidade universal. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco, no mesmo sentido, né? Estamos todos no mesmo nível. Por outro lado, padecemos as consequências da nossa escolha de servir ao Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vós foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Isso está em Filipenses 1:29. Então, irmão, quando nós aceitamos Cristo, não quer dizer que nós teremos uma vida
calma, tranquila. Não. Vai ter momentos difíceis, mas você vai ter certeza que em Cristo você vai superar os problemas, as adversidades, né? Sofreremos por amor a Ele, né? E Ele sofreu por nós. No ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessar para o outro lado do mar da Galiléia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram durante aquela travessia e enfrentaram uma grande tempestade. Os irmãos devem ter ciência desse acontecimento, né? E Jesus advertiu, né? Chamou a homens de pequena fé, né? Vamos ler, irmão. Esse está em Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Gosto de ler os versículos. Às vezes não leio para não tomar muito tempo, né? Que é um vídeo e a gente tem que encurtar algumas coisas, né? Mateus 22. Aí diz assim: e logo ordenou Jesus os seus discípulos que fossem no... Aí quando ele chegou aqui, ó, disse assim, ó, no 27, eu vou só ler o 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, né? Aí ele diz aqui no 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou, ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso foi porque Pedro pediu, né, que fosse até ele, né? Eles se espantaram, pensando que era um fantasma, mas Jesus logo disse que era ele, e Pedro disse: se é tu mesmo, mestre, manda que eu vá até ti. E ele foi, e quando chegou lá, teve receio, duvidou, e já ia ao fundo. E Jesus advertiu, porque temos pouca fé, né? Na verdade, ou já passamos, ou estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. Então, irmão, enquanto estivermos nesse tabernáculo, nesse corpo, nesse momento, estaremos sujeitos a passar por grandes adversidades. E uma das adversidades que nós temos passado hoje é que os templos, a igreja não, os templos estão fechados. O isolamento está aí, né? E muitos estão presos nas suas casas, não têm acesso a alguns lugares porque está restringido. Estão em distanciamento também, a comunhão com os irmãos, tudo isso faz parte, né, da nossa vida, os familiares, né? Então há um peso, né, em cima da humanidade nesse momento, né? Outro ponto aqui, e lembrando, irmão, que todos nós somos seres sociais, né? O homem foi criado para ter contato, abraçar, né? Se compadecer, ter misericórdia, tudo isso, né, foi ensinamento de Jesus para nós. Segundo ponto, a diversidade tem fontes diversas. Quais são essas fontes que nos faz passar por esses problemas, por esses infortúnios, né? Então vamos aqui. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Primeiro ponto, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. Então, irmão, alguns problemas são nós mesmos que causamos, né? A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Aí ela mesma responde: dos seus próprios pecados. Uma das origens são o pecado, mas não somente o pecado, né? São as escolhas equivocadas que nós fazemos. Estamos sujeitos a arcar com as consequências. E, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias das nossas crises. A experiência do profeta Jonas nos ensina sobre o perigo de tornarmos decisões contrárias à vontade de Deus. Aqui a questão de Jonas, irmão, é que Deus deu uma ordem a ele e ele tentou fugir da presença de Deus, né? De obedecer, de ir lá e anunciar o Evangelho. E ele teve grandes consequências. Segundo ponto, as adversidades podem surgir a partir de pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam os apóstolos lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério.
sejam os mais excelentes apóstolos. Então, quando Paulo fala excelentes apóstolos, né, ele fala que no meio daquele grupo, né, tinha falsos irmãos que sempre estavam questionando o ministério dele, né? E sabemos que a história do apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, mas depois que ele passou a falar de Jesus, a anunciar e a proclamar o evangelho, ele passou a ser perseguido e viu na sua própria pele como é ser crente, né? Verdadeiramente ser um crente. Isso está relatado aqui, ele fala no capítulo 11, né? Versículo 5 e 11, 26, e depois os irmãos podem conferir isso na sua Bíblia. O terceiro ponto desse comentário, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Então nós temos aqui, nós criamos, né, por nós mesmos, pelas pessoas, e agora o nosso adversário maior, que é Satanás. Existe aqui nos dois extremos a ser evitado. Alguns estimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas, né? Então, muitas das vezes nós não cremos que o inimigo tem essa sagaz toda, né? E outras vezes nós superestimamos os nossos adversários. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele identifica como um mensageiro de Satanás, que ele foi enviado para lhe esbofetear. Isso está em 2 Coríntios 12, 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar, destruir. João 10, 10. E fiquemos atentos. Irmão, Satanás ele tem somente esse objetivo: roubar, matar e destruir. O intento dele é destruir a semelhança de Deus, que somos nós, né? Toda vez que ele vê um homem, ele vê a face de Deus, né? Porque nós somos imagem de Deus, semelhante a Deus. Quarto ponto, as adversidades podem surgir por uma ação divina. Então, nós temos também que Deus pode agir, igual no caso de Jonas, né? Que colocou aquela adversidade para que Jonas fosse lá e anunciasse o evangelho. Para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. Em determinadas situações, Deus intervinha na história, criando circunstâncias específicas à realização dos problemas. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas. Jonas 1, 4, né? Depois os irmãos também. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro lá em Atos 16, os irmãos conhecem esse fato também, que está em Atos 16, 27 e 31. E provocou a cegueira da conversão de Paulo, em Atos 9, 17 e 18, que iria para Damasco, né, perseguir a igreja, o perseguidor. Saulo, né, o perseguidor que passou a ser chamado Paulo, estava perseguindo a igreja e permitiu perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém também, né, por permissão de Deus, porque se não fosse isso, talvez o evangelho estaria somente em Jerusalém, mas quando Cristo partiu, ele falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? O evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo, Atos 11, 19. Então nós temos aqui no primeiro ponto, né, a adversidade inevitável. Segundo ponto, a adversidade tem fontes diversas, são várias fontes. E agora nós vamos entrar no terceiro ponto, a diversidade pedagógica. O ensinamento de Cristo, o ensinamento de Paulo e o ensinamento baseado no Evangelho de Cristo, o que ele nos ensina pedagogicamente, o que ele nos traz para que nós possamos aprender. Mais importante sair das situações da adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Nesse tempo de pandemia, o que você tem percebido? Será que as pessoas mudaram o seu hábito em relação a Deus, ou eles se tornaram mais distantes da pessoa de Deus? Será que eles têm buscado mais entrar no caminho da porta estreita, ou será que eles têm se afastado mais ainda, blasfemado mais ainda da pessoa de Deus, né? Os irmãos sabem que antes dessa pandemia, alguns fatos de blasfêmia houve em relação a Deus. Então vamos aprender aqui, primeiro ponto. Na adversidade aprendemos que somos pó. Realmente, irmão,
Quando nós olhamos para essa situação agora, nós falamos, nós não somos nada, né? Porque a fonte de nós é a respiração, né? Vê que nós respiramos, né? É onde Deus foi o primeiro sopro, né? Nas narizes do homem e passou-se a alma vivente. Então, no drama produzido pela Covid, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos à mesma conclusão. Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. E os irmãos sabem que tem nações poderosas, igual os Estados Unidos, a Rússia, muitos países lá da Europa, considerados primeiro mundo, se acham autossuficientes da pessoa de Deus. E são considerados até mesmo o berço da civilização cristã, hoje são considerados ateístas, né? E acreditam em diversas formas, né? E esqueceram do seu Criador, né? Eles foram criados também. Eles não foram evoluídos, vamos dizer assim, como ensinamentos de Darwin, mas foram criados. Mas eles querem entender de tudo, saber tudo. Nem tudo nós sabemos, né? O mundo se percebeu a impotente diante do coronavírus e a soberba humana que foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que te lembres deles? E o filho do homem, né? Então, irmão, nós vemos que o profeta Davi, né? Esse rei lá de Israel, ele já falou que é o homem. Daqui a pouco, irmão, eu estou aqui falando e parto daqui e meus familiares, as pessoas, né? Aos poucos vão se esquecendo do dia a dia e depois ninguém se lembra de mim. Por quê? O que é o homem? Né? Há um questionamento. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Que eu posso oferecer para mim mesmo. Como eu posso me resgatar? Né? Isso está em Jeremias 17, 5, 7. Né? Os irmãos depois podem ver também isso. Né? Conferir esse texto. Segundo ponto da diversidade pedagógica, né? Na diversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Irmão, o mal está aí. Tem gente que só acredita em Deus e no bem. O mal está aí. O diabo existe, né? E como já foi falado, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Só tem essa finalidade, né? Ele quer roubar o homem, destruir a alma do homem, né? E colocar o homem lá, aonde foi preparado para ele e seus anjos, no inferno, né? Existem 3 coisas que jamais irão mudar. Olha só, interessante essa colocação aqui. No mundo nunca deixará de ser mundo. O mundo, o que é mundo, nunca deixará. As coisas mundanas, o pecado, né? Que se afasta do Criador. A carne nunca deixará de ser carne. Eu, por mais que ande nos caminhos do Senhor, eu estou sujeito aos mesmos pecados do mundo, porque eu sou carne, né? E uma coisa que o diabo nunca deixará de ser diabo. O diabo, ele é tentador, sagaz, ele é acusador, ele é a serpente que enganou e tenta enganar a humanidade toda para aquele grande dia que vai confrontar com Deus, mas ele será exterminado pelo Criador. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. 1 João, primeira carta de João 5,19 já vem falando sobre isso, né? Não se esqueça que a carne é fraca. Aquela mulher ali não tem poder sobre mim. Não. Fuja da aparência do mal, né? É a advertência da Bíblia. E que o inimigo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Desde o princípio ele não permanece na verdade. Por isso que ele não se converte. Porque ele mente. Ele não consegue se firmar na verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará, né? Não podemos nos descuidar com essas áreas da nossa luta.
Irmão, a carne, o eu e o inimigo da nossa alma. Não podemos, né? Terceiro ponto, na adversidade aprendemos a confiar em Deus. Quem pode nos livrar desse momento, irmão, de pandemia, aonde você vai no mercado, aonde você vai na rua, você tem suas necessidades também básicas para fazer, compra, pagamento. Como que você vai viver num mundo que o vírus atinge principalmente a respiração? Então, irmão, nós só temos um para confiar e clamar e suplicar. Esse um é Deus, é o Senhor Jesus, né? Então, quando nós faltam os recursos humanos, né? Quando o remédio, a ciência não tem solução, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. Em Salmo 119, eu quero ler esse Salmo 119, versículo 71. Né? Os salmistas são muito inspirados, né? Para trazer ensinamento a nós. E o que faz desse salmo falando sobre a palavra, né, de Deus. Então diz assim, Salmo 119, versículo 71. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Desde o primeiro momento, Deus, ele deixou o estatuto, as leis, o regulamento, e o homem, desde o princípio, ele não quer obedecer a Deus. Né? Lembrando de Adão e Eva lá, o pecado foi a desobediência. E o homem não quer entrar por esse caminho de obedecer à voz de Deus. Se desde o início nós tivéssemos obedecido à voz de Deus, certamente o mal não teria entrado no mundo. A palavra afirma, foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Já lemos lá. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos atravessar os dias da adversidade. Então, irmão, aqui, olha só, aqui está o manual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fonte de inspiração, questionada por alguns, aceita por outros, e ela permanece, perdura e vai permanecer, porque ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a própria palavra de Deus impressa, né? Um dos primeiros livros impressos, acho que foi o primeiro, por Gutenberg, né? Quando inventou a imprensa, foi a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. E devemos agradecer a Deus por esse momento. A palavra de Deus, encontramos, já foi falado, Deus zela em cumprir suas promessas, né? Deus tem zelado, irmão. Deus tem suportado a humanidade para cumprir o que está escrito, né? Na vida dos seus permanece em seu trono, conduzindo a história. Às vezes eu ouço de alguns comentaristas, de algumas pessoas falando, Deus ainda está no controle. Deus ainda está, não. Deus sempre teve e sempre vai estar no controle, irmão. O mundo nunca saiu do controle de Deus. Levanta império, cai império, a história faz, renova, vem, né? E Deus permanece inabalável, porque Deus que criou todas as coisas. Então, Deus ainda não está. Deus sempre esteve no controle da humanidade, né? Quarto ponto, irmão. Já indo para a finalização do nosso estudo, né? Que está muito bom pelo sinal, né? Então diz assim, quarto ponto, a adversidade nos faz crescer. Na adversidade, irmão, nós crescemos, né? Não permanecemos bebês espirituais, né? E o apóstolo Paulo trata desse assunto nessa carta também. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis de peregrinação. Estamos peregrinos aqui. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no que aqui e agora, né? Nós somos imediatos, queremos aqui agora, queremos fazer tudo rápido, né? E olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Então, irmão, muitas das vezes estão preocupados em adquirir terreno, casa, fazer uma faculdade. Não estou dizendo que não devemos pensar nisso, não.
Mas Cristo mesmo já disse para nós, buscai primeiro o reino do céu, as demais coisas seriam acrescentadas, né? Então, irmão, olha, diz assim, isso está lá, depois os irmãos podem conferir, né? Em Romanos 8, 18, Filipenses 1, 21 e Gálatas 2, 20. Não vou ler para não tomar muito tempo aqui. Ele não olha para a adversidade como um fim em si mesma, né? Não é um problema, mas como uma solução, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento, né? Quando nós ultrapassamos essa barreira, quando nós suportamos, a Bíblia diz que Deus não dá aprovação acima que nós podemos suportar. Se você está passando por um problema, é que Deus já deu a solução para ele, né? E temos que crer nisso. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica como leve e momentânea. Então, irmão, estamos passando por tribulação, estou passando por luta, vou desistir da minha caminhada, as pessoas não me entendem. Não, meu irmão, você está tendo um crescimento. E tudo isso que você está passando agora, igual o apóstolo Paulo falou, pelo amor ao evangelho, o sofrimento que ele teve, os açoites, foi para crescimento dele. E ele foi um dos maiores pregador do evangelho, porque ele implantou diversas igrejas, as cartas que ele deixou, o conteúdo é riquíssimo. E nós hoje baseamos praticamente em quase tudo que o apóstolo Paulo deixou para nós nas cartas, né? Que essas cartas depois se tornaram canônicas, né? Um documento que nós temos de reconhecimento da autenticidade da palavra de Deus. Ele não olha para a adversidade como um fim em si mesmo, mas como instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica como leve momentânea. 2 Coríntios 4, 17a, né, parte A. Se não é correto minimizar sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível medida em que não perdemos de vista os seus resultados, né? Então, muita gente acrescenta, né, exagera, e outros também diminui, né? Não dão muito valor nas circunstâncias, né? Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória excelente. Então, as lutas, as barreiras, para nós, deveria ser elogiada, porque se você está passando é porque Deus está te provando. E nós somos provados pela cruz de Cristo, né? A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Aí diz aqui em segundo, né? Então você está vendo só aqui, não, você tem que ver além, na eternidade, o que está te esperando, né? Não é esse mundo, estou passando por luta, não tem isso, não tem aquilo, a minha vida sempre sofre. Não, meu irmão, a vida nossa é futura com Deus, né? É estarmos na presença de Deus. 2 Coríntios 4, 18. Na história da igreja sempre houve adversidade. Desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida em muitos desafios. Os irmãos sabem que ali na igreja primitiva, muitos foram jogados nas arenas, leões devoraram, muitas provações lá nos calabouços, né? Nas prisões, nos açoites, no escárnio, na zombaria, sofreram, foram humilhados, maltratados, rejeitados pelo mundo, porque serviram a Cristo, né? E nós vamos ver isso lá em Hebreus 11, mais ou menos ali, né? Que fala da fé cristã, né? Na minha infância eu não tinha, aqui o autor ele coloca aqui, na minha infância não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinho, né? Quem não leu, né? História em quadrinho, né? E quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas, a curiosidade, ele ia à última parte, antecipando o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. Então, irmão, o Apocalipse, né, fala da vitória dos crentes em Cristo que permaneceram fiéis a Ele, né? E ele está relatando aqui que nós já temos
a vitória em Cristo Jesus, né? Meu irmão, meu amigo, já estão aqui quase finalizando esse estudo e eu só quero deixar aqui para pensar e agir umas perguntas. Por ser imprevisível, como você se prepara para os dias da adversidade? Como nós temos preparado, né? Devemos pensar nisso. O que fazer para que as adversidades, as lutas, as barreiras, né, os desafios, o infortúnio, não nos afaste dos nossos compromissos espirituais, né? O abandono da fé cristã. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Como você tem sentido? Confortado, esperançoso, né? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos ao sofrimento, qual é a vantagem de servir a Jesus, né? Aí você tira a sua conclusão, porque você é um servo de Deus, né? Você vai ver que com Cristo somos mais do que vencedores, né? Esperei com paciência. E quero voltar aqui a ler, deixar com os irmãos o profeta Isaías, né? Que 40, profeta Isaías. Aqui estamos. Profeta Isaías 40, versículo 31. Já quero finalizar, né? Que diz assim, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, né? Renovarão suas forças, subirão com asas como ar, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a certeza, irmão. Você que tem gostado dos nossos estudos, né? Tem participado conosco, venha conosco, participe conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.